Bom, pessoal, daqui a pouco, 20 horas, vou começar a conversar com vocês. Mais uns minutinhos. Olha o Regis aí. Obrigado, presidente. Karen. Alguns segundinhos, nós vamos começar o nosso movimento aí com a doutrina. Bom, pessoal, 20 horas. Conforme prometido, estamos aqui nos apresentando nas palestras de segunda-feira de forma virtual. Eu até faço uma ideia de como é que é ao assistir os nossos amigos aí nas semanas anteriores e me preparei para a gente fazer esse nosso encontro virtual. Eu até me preparei como se fosse para ir para casa, caminho do Damasco. Botei uma camisa nova, passei perfume, me arrumei, mas, infelizmente, o nosso Covid nos está dando um trabalho e a gente vai acabar se encontrando de forma virtual. Não vai mudar nada, só a falta do nosso calor humano. A gente se vê, se abraça, se beija, se cumprimenta. E, infelizmente, esse nosso problema aí nos afasta dessa maneira. Mas o conteúdo que eu queria falar não muda nada. Nós vamos usar as palavras, o ensinamento da doutrina de Kardec, a doutrina espírita. Esse nosso assunto é muito palpitante, é muito atual. Eu escolhi o tema da aceitação após um convite do nosso presidente Reginaldo e da nossa colega querida Mônica, nossa responsável pela divulgação. E a gente tem feito nesse período da pandemia aí encontros virtuais, de grupos, de aulas virtuais, enfim. E hoje cabe a gente aqui, a nós, falarmos sobre aceitação. Como eu disse, é um assunto muito palpitante, tem a ver com a nossa realidade. A aceitação, eu até considero a aceitação tão difícil como
amar. Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos que a gente deveria ser pessoas simples e utilizar o amor como forma de relacionar. E eu considero amar a si como ao próximo, estamos vendo aí que é difícil, e também a aceitação é mais ainda. É complicado esse tema. A aceitação, na verdade, eu estou usando 2 livros aqui de cabeceira, o Evangelho e o livro do Francisco Espírito Santo, Renovando Atitudes. É claro que de outras citações que nós vamos utilizar durante o transcorrer do nosso trabalho, eu não quis só ficar preso em livros da doutrina, eu fui buscar algumas coisas lá na Índia, no hinduísmo, com grandes gurus que escreveram bastante, também alguns monges, tem até um monge americano de origem, de formação católica, tem jornalista aqui no Brasil, tem outras pessoas. Então, durante a nossa apresentação, eu vou alertando sobre essas tais citações. Mas a essência desse meu trabalho, desse trabalho que eu vou procurar passar para vocês, é baseada no Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, o capítulo que a gente toca é Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, e nós vamos falar sobre o item 13. E o livro de Renovando Atitudes, nós vamos falar exatamente da arte da aceitação. Então, faremos reflexões sobre esse nosso roteiro. Na verdade, o assunto de aceitação, ele tem um contraponto, e isso aí eu transformo como se fosse escolhas. Ou você aceita, né? A aceitação, você abre o coração e recebe, ou você simplesmente nega. Então, esses 2 polos antagônicos fazem com que a gente tenha o livre-arbítrio de escolher, mas também a gente deve se lembrar das consequências dessas escolhas. Eu escolhi aceitação, é isso que eu vou falar para vocês. Quando a gente precisa aceitar uma circunstância que não foi planejada, na verdade, o primeiro impulso da gente é ser resistente, né? É difícil aceitar perdas materiais, perdas afetivas, dificuldade financeira, doença, principalmente doença, meu Deus. Então, muita gente considera natural resistir a não aceitar essa situação. E outros partem para a subserviência, né? Que é uma espécie de uma passividade indesejada, um complexo de inferioridade. Até a gente brinca falando sobre o complexo daquele desenho do Hard, né? Ó vida, ó céus, tudo acontece. Então, a gente precisa entender que, na verdade, aceitar, obedecer, não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder dessa escolha. É muito melhor você abraçar algo para se fazer em conjunto, em várias pessoas envolvidas, do que querer fazer sozinho, né?
A atitude de aceitação, ela fala para a gente que essas características, ela demonstra para nós que isso é de adultos serenos, firmes e equilibrados. A soma disso tudo é um estímulo para mostrar que há bom senso, há justiça. A gente enxerga isso, no caso de aceitação, a vida através do prisma da eternidade. A atitude de aceitação é quase que uma característica de nós, adultos. Esses indivíduos podem ter um considerável coeficiente evolutivo. Não é? Nós podemos entender isso como um potencial de aceitação que nós trazemos. Isso mostra que durante o mecanismo da vida acumulamos as experiências necessárias do amadurecimento e do desenvolvimento espiritual, da evolução, esse sentimento. Então, existe, é claro, os que negam, os que não aceitam e os que estão abertos à aceitação. Esses, segundo os livros, mostram uma certa maneira madura que nós temos do entendimento. A autoaceitação mostra que o que somos e como somos. Não é uma rendição, né? Estava falando de passividade. É algo mais importante, é aceitarmos, botar um fim na rivalidade de nós mesmos, nós consigo mesmo. Então é muito mais interessante fazer esse tipo de colocação e no capítulo 5, no item 13 do Evangelho, tem assim: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Então, a gente precisa acolher esse sentimento e entender por que acontece conosco. Contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimentamos. Aure nesse sentido para que haja calma e resignação. Isso é compreensão da parte de adversidade que nós encontramos. Isso está bem claro lá. O Emmanuel, num livro Inspiração, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 4, na página 3, diz: acolhe as tuas dificuldades, quando não consiga extingui-las, sanando-as pouco a pouco, e faça um esforço para a tua energia serena compreender. Não fujas à luta. Né? A luta não pode ser abandonada. Simplesmente você diz que não quer saber e se entrega à passividade. Atendendo ao trabalho do dia a dia a fim de superá-la. Conserva a certeza de que esse trabalho vão ser pagos por prestações. Porque na vida a gente não vai conseguir tudo assim na hora. É tudo no seu devido tempo e nas suas intensidades, da maneira que nós suportamos. E quando a gente fizer isso, nós vamos ter a bênção da vitória. É tudo um sentimento de vida, né, que a aceitação nos oferece.
Além do mais, a aceitação é, sobretudo, uma postura de coragem perante a vida. Não é de acomodação, de passividade. O Jung diz: o que negas te subordina, o que aceitas te transforma. Eu acho que o envolvimento que nós teremos, juntamente com a forma aberta de aceitação, é algo que nos vai transformar. Se você não se transformar, se você não se aceitar, não vai haver evolução. Vai ser uma coisa, a turma diz, resignação é a submissão da vontade de alguém ou de algo, né, de um destino. Isso é uma maneira de entender pura passividade. Remete à passividade. Isso a gente vê em alguns textos que a gente colheu. O item do capítulo 9, item 8 do Evangelho, diz assim: a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Mas essas duas maneiras, a gente precisa entender que a aceitação não significa resignação ou passividade. Ela significa uma forma de compreensão. O pessoal lá da Índia, que faz meditação e que procura buscar o equilíbrio, eles desenvolveram uma técnica que chama Mindful. E a Mindful é uma forma de enfrentar as situações adversas. Então, é uma maneira da gente aceitar olhando a realidade como ela é, sem prejulgá-la, sem reagir de forma no piloto automático, que também não deixa de ser uma reação natural da gente. Ah, não vai dar certo, sério. Não é assim. A gente precisa ser incrédulo, duvidar por que aconteceu aquilo, questionar. É importante olhar com os olhos de um principiante naquele assunto, e não com olhos de um cidadão valente no passado. Então, a aceitação, ela é, na verdade, importante, ela faz com que a gente tenha que ter três coisas: observar, contemplar e examinar. O papel que a gente assume nesse caso é puramente de um observador. Nós não devemos ser juiz, julgar já a situação, tirar já a conclusão e está tudo condenado, está tudo executado dessa maneira. Não. Observar, contemplar e examinar. Então, quando a gente faz isso, nós não... E, além do mais, isso não quer dizer o que está na doutrina, não. Isso daí é um monge budista que falou. Walpola Raula Pero. Ele é um estudioso, escritor, foi o primeiro monge hindu que foi aceito nas universidades dos Estados Unidos e que se tornou o primeiro professor lá desses assuntos de reflexão, né, de estudo sobre a mente. Então, a reação que a gente tem lá, utilizando técnicas dos hindus, é essa reação de que a gente não pode ser exatamente questionador, julgador, fazer pré-julgamento. A técnica de mindfulness
ela é uma técnica sem relacionamento com religião. Ela é uma técnica para a gente superar as ansiedades, os medos, até os traumas. Consiste em conhecer que no momento presente os perigos, os problemas estão aqui, na mente, e não no ambiente que nós vivemos. Essa é a maneira de enxergar e, não digo julgar, é observar e concluir. Então, para fazer isso, precisa fazer curso, fazer uma coisa? Claro que não. O nosso grupo de sextas-feiras, grupo de orações, nós temos um pessoal que recebe o nome das pessoas que estão aflitas, doentes, deprimidas, e até a informação de pessoas que desencarnaram. Nós atendemos nesse grupo de oração e vibração, às sextas-feiras, todas essas demandas. Mas a primeira coisa que é feita é um período onde a gente se fecha, faz uma meditação e procura harmonizar nós, cada qual. Isso é mindfulness. Nós fazemos de maneira individual uma postura onde a respiração e a expiração vai fazer com que a gente encontre um equilíbrio. E isso pode ser feito em todos os lugares, em todas as horas, em todos os dias. A gente às vezes precisa apagar o turbilhão da mente de problemas, disso, daquilo. A gente precisa ver na tarefa do dia a dia, às vezes, lavando os talheres. A gente precisa perceber a queda da água, a suavidade da água, a frescura da água. Você, quando faz dessa maneira, você está se aceitando a cumprir aquele papel. Não está questionando, reclamando, vociferando. Você está fazendo aquele trabalho como se fosse um ritual de equilíbrio. Quando você vai tomar banho, não leva os problemas para dentro do banheiro. Deixa a água cair, escorrer na sua cabeça. Esse momento em que você encontra esse equilíbrio, você está se aceitando. Você está deixando todos os outros problemas que te corrompem, que te provoca insatisfação, desequilíbrio. As pessoas, elas podem até, de maneira agressiva, né, reagir de uma forma tão veemente que machuca a outra. E era tão bonito você falar bom dia, meu amor, minha querida. Não leva logo aquilo que eu sei e falei e alertei desde o começo. É difícil. Mas está aí. Jesus não falou para a gente amar? Amar até o inimigo? Por que é difícil? Você não quer. Isso é não aceitação. É negação. Negação só traz sentimento amargo, nos deixa insatisfeitos. Esses padrões mentais criam dificuldades para nós. Quantas pessoas nesse nosso grupo estão com desequilíbrio emocional, precisando de um apoio? Nós todos nos irmanamos para fazer essa harmonização. Mas a pessoa também precisa se ajudar. Ela precisa aceitar melhor, aceitar mais. Como eu disse, aceitar o que somos e como somos. Não se compara com o vizinho. Não leve de sabor porque ele tem isso, tem aquilo, você não tem.
É o seu momento. Nós, quando viemos aqui nas nossas reencarnações, a gente escolheu. É claro que a gente passa por um processo de esquecimento e depois volta todo um trabalho de estudo, de evolução e aceitação. Dessa forma, eu acho que se a gente entender melhor isso, a gente vai viver melhor. O Krishnamurti, que é outro hindu, escritor, filósofo, orador, teve um livro muito famoso na época do Hare Krishna, né, nos anos 80, 90, virou moda, era guru de moda. Ele mexia com meditação, conhecimento, liberdade, relações humanas. Ele fala assim, você já reparou que a inspiração chega quando não estamos a buscando? Ela chega quando a expectativa acabou, quando a mente e o coração estão calmos. Não se consegue equilíbrio esquentadinho, revoltado. Antes de mais nada, a gente deve ser pessoas de bom senso. Aceitar é o melhor caminho. Então, dentro desse caminho, a aceitação, ela, no processo de mentalização, é atenção, aceitação no momento presente. Por que a gente precisa viver o momento presente? Porque a gente não precisa de passado e nem de futuro. Nós precisamos do momento presente que nós estamos vivendo. O passado nos traz culpa, queixa, amargura, tristeza. Eu sei que é duro quem perdeu entes queridos, quem perdeu o status, quem perdeu aquele emprego. Eu sei que isso é difícil, mas isso é passado. E se a gente pensar no momento presente, a gente vai encontrar solução. É só buscar o equilíbrio. Também não precisa ser contaminado com o futuro. O futuro ainda não aconteceu. Tensão, estresse, desconforto, preocupação, ansiedade, todas as formas de medo. Isso não ajuda. Ela não nos faz bem. O poder da aceitação é uma força incrível que o homem tem dentro de si. A aceitação é o único estado que lhe permite compreender as experiências do que você está passando. Use o poder da aceitação para reforçar esse pensamento. Não é? A gente precisa, de toda forma, usufruir aquilo que a gente está compreendendo agora, nesse momento. O que não é para ser seu, não será seu. E o que tiver que ser seu, será. Eu tenho um parente, não vou dizer o nome, mas ele sempre fala uma coisa que eu morro de rir. Ele fala assim, eu não vou carregar macaquinho de ninguém. Claro, o que é seu, você que tem que resolver. O que não é seu, não é seu. Cada qual tem o seu fardo. Deus não dá um fardo impossível da gente carregar. Então, cada um tem o seu montinho, sua maleta, né? Sua mochila. Carrega o que suporta. Então, nós devemos aceitar isso. Aceitar os desafios e aproveitar a vida. Esse poder da aceitação, quando fala do homem, sobre as experiências que ele está passando, é uma lembrança que eu vi no livro de Shafik Jabeiri,
que é um doutor em psicanálise na Escola de Psicanálise no Rio de Janeiro, professor, mestre, escreveu um livro. Que livro ele escreveu? A Síndrome de Burnout. É isso que eu acabei de dizer. É o estresse, é o cansaço, é o peso que a gente carrega. A gente precisa, antes de mais nada, fazer o que gosta, fazer o que pode, cumprir a jornada da maneira que dá, sem se estressar, sem se esgotar. Eu já vi casos de jornalista que saiu desempregado, pediu baixa na empresa, porque a rotina era massacrante. É a tal síndrome de burnout, esgotamento. Ele não aceitou aquele trabalho, ele não está feliz naquele trabalho. Fazia, cumpria o excesso do trabalho e se estourava. Caía em doença, em depressão, em uma série de outras coisas. Então, a força que a gente tem dentro de nós, a partir dessa aceitação, ela vai permitir que a gente passe por experiências e supere essas experiências. Esse momento agora, está todo mundo em casa, um desespero total, o pessoal sai, não se controla. Você acha que esse povo todo aí fora que vai na praia aceitou? Negativo. A gente precisa reforçar esse tipo de atitude. Bom senso. E a maneira que você age, você está sendo benéfico para si e para o próximo. Quando você nega, você sai, questiona e cria toda essa situação. Então, é difícil, ninguém está aceitando, e isso vai ser cobrado lá na frente. O Krishnamurti, de novo, ele diz que significa que vocês devem vigiar a si mesmos, que devem se precaver das influências que pretendem controlá-los ou vigiá-los, que nunca devem aceitar algo sem refletir, e sim questionar e investigar. É um hindu. Aquele povo todo lá já passa de 6 milhões de contaminados, porque eles são um número enorme. Mas já pensou se esse pessoal não fosse os hindus que fazem meditação, que fazem um respeito? Aquele país entrava em ebulição. Claro que todo mundo, esses 6 milhões, tiveram o direito, o livre-arbítrio de escolher o que deveriam fazer. É claro que também não adianta falar que todo mundo é teimoso. Tem gente pobre, tem gente que vive um em cima do outro. Mas é compreensível um número grande pelo volume de formas de alteração, de não sequência, né? Não seguir aquelas determinações para que se haja isolamento e outras coisas. Bom, eu estou quase chegando na hora e eu queria lembrá-los que essa maneira da gente utilizar a aceitação vai fazer bem para nós, porque o que dá sentido à vida é o espírito. O espírito vivido de várias etapas que a gente cumpriu nessas reencarnações, nos dá esse lombo, né, mais experiente, e a gente acaba fazendo uns mais, outros menos, esse tipo de aceitação. Eu vou lembrá-los, e eu tenho provavelmente um amigo que está assistindo, não é daqui, está fora de São Paulo. Em 2003, nós sofremos um acidente
de ônibus. O ônibus capotou e lá 38 pessoas tiveram cada qual o seu corpo afetado. Eu, por exemplo, tive uma fratura no húmero e eu já tinha 54 anos, a máquina não era tão 100%, e nas 3 cirurgias que eu fiz, eu ouvi de muita gente, até próximo, que eu não iria me recuperar. E desde a primeira, desde o momento do acidente, lá na estrada, o braço todo molegado, eu assumi um desejo particular de acatamento daquilo. Aceitei na hora aquilo, não blasfemei. Eu não erguia o braço esquerdo. Eu sofri 3 cirurgias. E para quem duvidava, hoje eu ergo as 2. Antes era só a direita, hoje é a esquerda. Porque eu decidi aceitar. Compreendi aquilo que aconteceu comigo. E procurei, de uma maneira, não digo mais de fundo, mas da minha maneira, fechado com o Pai, abraçando a vontade de Jesus. Eu procurei aceitar o que aconteceu comigo. E isso serve para que, pelo menos eu, tenha condições de falar para vocês que eu tenho exemplos e garanto, afirmo, que nós mudamos a partir do momento em que nós aceitamos tudo. O mundo não é cor-de-rosa, o mundo não é maravilhoso. Mas a partir do momento em que você põe esse órgão aqui para agir, você decide acreditar, aceitar, é a melhor coisa. Aquele monge que eu falei, americano, para não só dar nome de monge hindu, e o americano, eles são todos apressadinhos, criaram toda essa rotina consumista, esse material de consumismo, geração do apego, compra isso, compra aquilo. Esse monge, Thomas Merton, já falecido, em 68, ele fez esse trabalho, virou até guru de celebridade. Ele escreveu muitos ensaios. Ele falou assim: amar é deixar aqueles que amamos serem eles mesmos e não tentar moldá-los segundo a nossa própria imagem. Caso contrário, amaríamos apenas o reflexo de nós mesmos. O que quer dizer isso? Eu aceito como eu sou. Eu não posso exigir que a minha parceira, meus filhos, meus amigos, quem trabalha comigo, todo mundo, está lá no centro, os amigos que a gente sempre está cruzando, um faz um trabalho de ajuda de cestas, outros fazem palestras, outros dão passe. Cada um faz o que é de seu pleno desejo, da maneira que cada um se aceitou. A partir do momento em que eu quero mudar alguém, a minha vontade, eu não estou amando. E se ela aceita, ela está agindo errado. Tem livre-arbítrio? Decide.
mas decide sempre em favor do bom senso, da atitude positiva. Então, gente, o que resta para todos nós fica o exemplo de um vegetal. Não é? O Leon Denis fala, dorme no mineral, sobrevive no vegetal, desperta no animal, e nós temos o hominal, que é a nossa parte final, que a gente precisa despertar essa forma de lucidez e de evolução. Mas os outros, cada qual dentro do seu papel na natureza. E esse vegetal aí nos ensina uma coisa, nos ensina o eu interior. Ele ensina que nós devemos ser resilientes e não ter medo de dobrar de vez em quando, mas não ter medo de dobrar. Aquele cidadão turrão, cabeçudo, talvez o Salinho lá do passado, lá embaixo, lá em Rio Preto ainda, eu ouvi dizer, você quebra, mas não perde. Isso era elogio? Claro que não. Cabeçudo. Na verdade, eu já deveria, desde aquela época, ser uma pessoa que dobrasse, vergasse. Demorou, mas é parte da evolução. A gente acaba ficando mais sábio, adquire mais sabedoria, o cabelinho branco. Lá para trás ainda a gente era intempestivo, fizemos muita burrada. Mas faz parte do jogo da vida, do sentido da vida. Você vai aceitando, melhorando, lapidando, fazendo uma série de coisas. Mas esse vegetal que fala para a gente investir em resiliência, não ter medo de dobrar, e cada vez que ele dobra, depois ele volta, ele vem com uma posição mais forte. Quem é ele? Quem nós devemos nos espelhar? Nesse vegetal verdinho, comprido, o bambu. Devemos ser como o bambu para aproximar de uma sabedoria milenar inscrita na própria natureza. E entender o cuidado interno que requer tempo e paciência. Não importa o quanto fomos atingidos pelo vento, pela tempestade, pela adversidade, por tudo, enfim. Porque a gente, aprendendo a ser flexíveis, acima de tudo, resistentes, nós estamos melhorando. E aceitar-se como se fosse um bambu, para mim, é muito importante. Quantas tempestades eu já passei. Ventania, situação toda pesada. O nosso dia a dia ele está cheio de vendaval. Nossa, se a gente entrar em desespero, negar, pensar que nem um hard, não vamos melhorar a situação, não. Eu creio que se a gente aceitar, nós vamos, dentro dessa maneira de enfrentar a situação, estarmos na escala da evolução da vida um pouquinho melhores. Uma coisinha só, mas vamos estar melhores. O interessante agora é viver o momento presente. Vão para casa, ou aos que já estão em casa,
pensar com os botões e ao ir para o banheiro antes de dormir, vamos escovar o dente, sentir o frescor da água, agradecer o dia. Estamos vivos, estamos nos vendo, estamos conversando, estamos colocando ideias. Isso tudo é o que importa. Esse é o grande segredo. Amar e aceitar. É isso, queridos. Foi um prazer enorme poder falar com vocês. Essa hora é muito importante. É a hora que eu consigo falar com todos. E acredito que nós todos vamos levar essa nossa conversa para aqui dentro. Obrigado mais uma vez ao presidente, a Mônica. Estamos aí para outras. Contem comigo, porque eu conto com Deus. Que Deus proteja todos nessa noite. Boa noite. Cancelar, não. Se eu cancelar, eu não registro ele no saldo.